Salmo número 1, então, abre lá comigo, vamos ler. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, que são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à desgraça e morte. Aleluia. Influência para a santidade. Esse é o tema da palavra de hoje. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, nós ministramos algum tempo atrás sobre identidade. Quantos lembram? Amém? Nós precisamos fluir para queimar no Senhor. Mas antes disso é preciso descobrir a nossa identidade. É preciso descobrir quem nós somos no Senhor. É preciso descobrir que realmente nós não somos ninguém, que nós somos dependentes totalmente do Senhor, mas que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, Ele pode nos usar, mas nós precisamos passar por um tratamento, precisamos passar pela cura de enfermidades da alma. Amém, irmãos? E uma das coisas boas, quando nós entendemos a nossa identidade, é ser influente. Amém? Influente a outras pessoas, influente em favor das pessoas, influente em favor do reino de Deus, porque não adianta termos e sermos influentes, mas trazer uma influência somente para nós, voltada para nós. Então o Senhor quer te fazer, quer te levantar como um influente. O Senhor quer te trazer como uma pessoa de influência nessa geração, mas com um propósito de você tocar em pessoas, abençoar pessoas, você tocar, abençoar o reino de Deus, o reino do Pai. Amém? Então, quando nós sabemos que Deus tem o controle da nossa vida, irmãos, nós temos convicção. Amém? Nós somos autênticos, nós temos uma boa aceitação, nós estamos bem resolvidos. Amém? Quantos têm uma boa aceitação de você mesmo aqui? Levante a sua mão. Aleluia, amém, glória a Deus. Quando nós temos uma convicção que o Senhor tem regido a nossa vida, o Senhor está no governo da nossa vida, nós somos pessoas bem resolvidas. Amém, irmãos? Bem resolvidas. Nós não teremos um espírito de rejeição, mas teremos e saberemos o nosso lugar em Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora, esse salmista aqui, quando a gente leu esse salmo primeiro, ele fala ali que o homem que teme ao Senhor não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, irmãos. Irmãos, o homem, nós precisamos entender que quando nós achamos o nosso lugar, entendemos o nosso lugar, nós precisamos entender o nosso limite. Amém, irmãos? Nós precisamos entender que nós temos um limite. Quando nós sabemos quem nós somos e quem nós estamos, e aonde nós estamos, que tudo vem do Senhor, que tudo volta para o Senhor. Amém, irmãos? E a palavra lá em Coríntios, Paulo fala que todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Amém? Então o Senhor quer despertar dentro de nós pessoas influentes. Sabe, você lá no seu trabalho, você chamar para si a responsabilidade e ser a influência daquele lugar, irmãos. Sabe, você, talvez lá na sua faculdade, jovem, homens, A Aline hoje falou da gente voltar a estudar, amorzinho? Quem sabe a gente volte mesmo, fazer uma faculdade, irmãos? Sabe, Deus quer nos levar a sermos influentes nesses lugares. Talvez lá na sua família, com todos os seus familiares, Deus quer trazer você como uma influência naquele lugar.
Amém? Então, só que nós vemos, muitas vezes, ao contrário, irmãos. Nós vemos, porque para você ser influente, você precisa saber o seu lugar. Você precisa saber quem você é em Deus. Amém? E quando você sabe quem você é em Deus, você tem um coração de equilíbrio. Nós falamos sobre isso. Você tem um coração moldado, um coração em humildade, quebrantado. Amém? Agora, quando nós não temos ainda uma identidade totalmente resolvida, uma identidade de quem nós somos o Senhor, normalmente não vamos influenciar, porque muitas vezes vamos ser volúvel. Amém? Uma hora você quer a cor vermelha, outra hora você quer a amarela. Uma hora você quer viajar para o norte, daqui a pouco você está indo para o sul. Sabe aquela pessoa assim, que muda rapidinho, não tem uma firmeza, não sabe aonde vai, não sabe se compra uma geladeira ou uma bicicleta? Amém? Ela não tem aquela certeza, aquela segurança. Então, muitos cristãos volúveis, que não têm convicção, que não sabem de onde vieram e para onde vão, talvez são aqueles que não são tão firmes, tão constantes, são inconstantes. Uma hora estão lá em cima, outra hora estão embaixo. Uma hora estão fervorosos, falam em línguas, profetizam, outra hora estão de biquinho, estão magoadinhos, inconstantes. E talvez você pode falar: não, mas eu sei quem eu sou, eu sei que eu vim da vontade de Deus, Ele me escolheu, eu sei que eu fui formado desde o ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu quando estava lá, então eu sei aonde eu vou, para onde eu desejo ir. Eu quero dizer para você que não, muitas vezes nós não sabemos não, muitas vezes existem dúvidas dentro de nós, que precisam ser externadas, que precisam ser reveladas até mesmo, porque às vezes são dúvidas que nós nem nós sabemos. Aleluia. Então às vezes existem dúvidas escondidas, ou talvez orgulhos guardados, talvez somente uma aparência de um coração humilde, mas você vai mexer na ferida, você vê que não é tanta humildade assim, existe um orgulho lá dentro guardado. Aleluia. Deus quer nos curar, irmãos. Deus quer curar a minha vida nesta noite, nesses dias. Nós precisamos entender isso, irmãos. Aleluia. Então nós podemos sim, irmãos, ser uma influência, ou podemos ser influenciado. Amém? Ah, mas então é ruim ser influenciado? Não, irmãos, não é não. Por que não? Porque se você é influenciado pelo homem de Deus, se você é influenciado pelo seu pai, que é um homem de Deus, que entende a palavra de Deus, e você precisa sim, então isso é bênção para você. Agora, se você está sendo influenciado, talvez por uma amizade do mundo, uma amizade fora, aí eu posso dizer para você que aí não é tão bom. Então, talvez você está exercendo uma influência, ou talvez você está sendo influenciado. Amém? O que é influenciar, irmãos? É o efeito que uma pessoa ou coisa exerce na outra. É a capacidade de alterar o caráter, o desenvolvimento ou o comportamento de alguém. Amém? Você tem um estilo de vida, você talvez, vou falar bem abertamente aqui, amém? Mas talvez você tinha o vício de mentir, e você estava sendo influenciado, você estava sendo ministrado pelo seu irmão, pelo seu pastor, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, e você começa então a mudar o seu hábito, exatamente isso, aquela pessoa está influenciando você no teu caráter, no teu desenvolvimento, no teu comportamento, você deixa de ser um homem e começa a ser um novo homem. Amém, irmãos? Está comigo? Então, o desejo de Deus é que nós tornamos ser influenciadores dessa geração. Então, o influenciado, irmãos, ele é suscetível de ser influenciado, que se deixa moldar pelas opiniões e manobras dos outros. Ele é normalmente modificado pela opinião de alguém. Então, ele é influenciado. Amém? Por exemplo, quando os meninos nasceram lá em casa, eu não gosto de falar muito de time de futebol, mas vou falar porque me deu agora, né? Mas quando os meninos nasceram, irmãos, você já sabe da história. Eu já não tenho esse vício do Corinthians mais não, irmãos.
Eu já tenho testemunho, é aleluia mesmo, porque a Aline já contou o testemunho, já queimou 2 televisões por causa do Corinthians lá em casa. E é por causa da minha desobediência em relação à minha esposa. Não é que eu tenho aqui, né? Mas ela falou, Marzinho, desliga. Não, mais um pouquinho. Né? Então, vocês sabem. Mas, irmãos, voltando aqui. Eu trouxe os meus filhos para perto e influenciei eles na escolha do time deles. Né? E foram influenciados pelo pai. Estão entendendo? Influenciei os influenciados, se tornaram corintianos por causa do pai, que também é corintiano. Amém? Só para vocês entenderem. Pastor Marcelo Havaiano, mora no Sudaí. O João só veste a camisa do Havaí, né? O pastor Mazarinho torce para o time do Palmeiras. A filha é palmeirense, entende? Aleluia. Vamos falar um pouco de crente aqui, irmãos. O pastor Alisson é um pastor, o filho vai... Está crente, não está? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que os influenciados estão em todo o tempo no perigo. Sabia? Vamos ver para frente se meus filhos não vão sofrer muito com essa história de time de futebol, né? Estão correndo perigo. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes quando nós somos influenciados é porque nós não temos convicção de alguma coisa. O perigo está em roda de nós, em todo o tempo. É como as ovelhas que estão ali guardadas, mas os lobos estão em volta querendo tragar, querendo roubar e matar as ovelhas. Então aquela ovelha insegura, aquela ovelha influenciada, aquela ovelha que ouve o lobo, muitas vezes pode ser morta pela influência do lobo. Aleluia. Os influentes, irmãos, o que influencia, eu quero dizer para vocês que ainda é muito mais perigoso, amém? Mas que história é essa? É muito mais perigoso, irmãos, e é aqui que Deus quer nos pegar nessa noite, porque Ele quer fazer de nós uma igreja que influencia essa cidade, esse estado, essa ilha, esse continente. O Senhor quer fazer de nós uma influência na palavra de Deus, em Jesus, irmãos. Mas é perigoso. Mas por que é perigoso? Porque quando nós estamos longe de Jesus, longe de queimar a paixão pelo nosso Senhor, nós podemos colocar pessoas nos lugares errados. Nós podemos colocar pessoas na influência maligna, carnal, racional. Nós podemos levar a influência que somos a pessoas na mesma intensidade, irmãos. De uma intensidade boa, ela também pode ser a intensidade ruim. Está entendendo o perigo que é? Você assumir algo, você estar no lugar que Deus quer que você esteja, que você amadureceu para estar, mas depois de estar colocado neste lugar, existe então um perigo de você prestar conta, de você ter que prestar conta daquilo que você vai fazer sendo um influenciador. Amém? Agora, qual é o modo que eu influencio pessoas, irmãos? Qual é o modo? Porque na medida da influência que nós dermos, irmãos, se você der uma influência positiva, você com certeza vai reproduzir nas outras pessoas no mínimo a metade daquilo que você já é, amém? Do lado positivo. Agora imagine do lado negativo. Você quer levar alguém para fora do caminho, alguém para o mau caminho. Essa pessoa não vai ser igual a você, ela vai ser pior do que você. Ela vai mais longe do que você. E essa é a nossa oração, irmãos. Nós como líderes aqui, pastores, nós oramos pelos nossos filhos, nós oramos pelos nossos pastores, para que os irmãos possam ir até mais longe do que a gente que está à frente. Essa é a oração, irmãos. Agora é preciso entender o lugar que o Senhor nos colocou. E eu quero dizer aqui nesta noite, que todos nós aqui temos influência por alguma coisa, ou por pessoas. Nós temos, irmãos. Ah, mas eu não tenho. Tem sim, irmão. Talvez você aqui nesta noite é um pai de família. Você está influenciando o seu filho para algum lugar. Você está levando o seu filho para algum lugar. Talvez você aqui seja um empresário. Você está levando os seus funcionários para algum lugar. Talvez você seja confidente do melhor amigo. Você está levando o seu amigo para algum lugar.
Então você sim é um influenciador nessa geração, irmãos. Aleluia. Os resultados das pessoas serão imediatos. Nós daremos destinos ou errôneos ou acertados. Aleluia. Irmão, será muito mais difícil arrumarmos alguém do que encaminhar alguém para a perdição. Amém? Quando temos a influência e a usamos para retardar, para trazer constrangimento, para trazer peso, vamos ver o resultado mais fácil. Já vou explicar para vocês. Talvez você possa perguntar, então a mensagem de hoje é para que eu seja influente, ou eu me deixe ser influenciado, ou um ou outro, irmão. Você está nas duas posições. Você pode ser um influente nessa geração, e você talvez pode ser um influenciado por pessoas. Aleluia, aleluia. Não, a mensagem de hoje é para que sejamos um ou outro, mas que sejamos influenciados pela presença do Espírito Santo. Não importa, o que importa é a presença de Deus dentro dessa casa, dentro desse templo aqui. Ele precisa ser o principal influenciador da nossa história. Aleluia. Então nós pensamos que nós somos influenciados, e nós precisamos de homens de Deus. Aleluia. Mas precisamos principalmente da presença do Senhor, amém, irmãos? Então, quando somos influenciadores, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade ainda é muito maior, porque nós estamos preparando pessoas para serem também influentes. Aleluia. Olha a responsabilidade, irmãos. Eu penso assim, um professor de sala de aula, ele está preparando uma classe de aula ali, irmãos, de alunos, para que esses alunos aprendam, amém? Eu não estou tirando a responsabilidade dos pais, não é isso, mas o professor de sala de aula tem uma grande responsabilidade. Ele é uma pessoa de influência na sua sala de aula, irmãos. Eu creio que alguns alunos vão copiar do jeito que ele anda, do jeito que ele fala, o que ele é. Eu quero ser professor igual o professor tal, entende, irmãos? Ou até jogador de futebol, Ricardo, né? Quantos meninos nós temos aqui, João, o próprio Guto, mais crianças que querem ser jogador de futebol porque vê o Neymar fazendo gol, o Messi sendo o melhor do mundo, jogadores que estão aí acima, né? Que estão à frente de tantos outros que são influenciadores de crianças. Aleluia, irmãos. Nós precisamos entender que muitas vezes o padrão ruim é muito mais fácil de você transmitir que o bom exemplo. Mas que história é essa? Já vamos chegar lá, irmãos, só vão entender. Parece que a coisa ruim, ela encarna mais fácil. Parece que quando você faz algo com ruindade, entende? Com malícia, parece que isso a pessoa absorve mais rápido. Quando você quer preparar alguém para crescer, para frutificar, parece que o processo é mais demorado. Não é verdade, irmãos? Se você falar no trabalho, né, eu vejo lá na empresa, que eu sempre falo para os meninos que para a gente ganhar um cliente, é muito mais difícil do que você perder um. É muito mais fácil você perder um cliente do que ganhar um cliente. Porque o cliente que já vem comprando, uma coisinha errada que você possa fazer, uma entrega errada, um produto que foi errado, ele já pode ficar magoado e já querer sair. É muito mais fácil você perder do que ganhar. Para você ganhar um cliente, você precisa ir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, aí na sexta, ele vai entender, ele começa a observar a tua humildade, começa a observar o teu trabalho, o teu esforço, aí ele compra de você. Comigo é assim. Existe mais dificuldade de você ganhar do que você perder. Então a falha, muitas vezes, irmãos, tende a aparecer mais do que um bom atendimento. E se você parar para pensar, olha só, se você ficar perto de uma pessoa doente, vamos falar da gripe aqui, de um vírus de gripe, tá? Então, nós estamos, essa semana mesmo lá em casa, o Igor começou a tossir, e febre alta, e o Guto dorme no mesmo quarto. O Guto no outro dia, ou 2 dias depois, já começou também a tossir, e começou a ficar ruinzinha, e começou a voz a ficar meio, entende? Agora, está entendendo que a coisa mal, parece que atrai mais, pega-se mais. Agora, a coisa boa, por exemplo, eu estou fora de forma, irmãos,
Amém? Minha barriguinha aqui não está muito boa. Agora, se eu ficar, por exemplo, do lado do pastor Alisson, o Alisson, que está mais em forma do que eu, não está tão em forma assim. Vamos pegar outro irmão aqui, né? Vitor, cadê o Vitor? Se eu ficar perto, mas ninguém está em forma, irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo. O Eric, cadê o Eric? O Eric é o... Se eu ficar perto do Eric, irmãos, não vai ser o mesmo esquema da gripe, está entendendo? Se ele tiver uma gripe, é perigoso ele passar para mim, se a gente conviver. Agora, vamos falar da coisa boa. O Eric, corpão. Se eu ficar perto dele semana inteira, o mês inteiro, não vai passar aquele corpão para mim, irmãos. Está entendendo? Você está entendendo que as coisas mais negativas, elas passam mais rápido? Elas pegam mais rápido do que as coisas boas, irmãos. Amém? Não adianta você estar do lado de uma pessoa saudável, que pratica exercício. Ela não vai transmitir isso para você. Você não vai entrar em forma só porque você ficou do lado do Eric. Não. Você vai precisar buscar isso, irmão. Já então, uma gripe ou uma doença transmissível, você pode até pegar, irmãos. Pode até passar de um para o outro, irmãos. Amém? E eu quero dizer para você que nessa noite, que o reino de Deus é assim também. Ele é experimental, ele não é informal. Você precisa experimentar o reino de Deus. Não é pela informação de outros. Você não vai para o céu porque a tua esposa vai. Você precisa ir para o céu. Você precisa ter a sua experiência. Não dependa mais do seu marido ou da sua esposa. É você que precisa. Então por isso que o reino de Deus, ele é experimental e não é somente informal. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo aí, irmãos. Só para você entender um pouquinho mais. Ageu, capítulo 2, versículo 11. Aleluia. Deus quer trazer uma influência em nós de santidade. Nós queremos sair daqui influentes, levando santidade, irmãos. Ageu, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: assim diz o Senhor. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva a carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, porventura ficará isso santificado? E os sacerdotes responderam: não. E disse Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma coisa destas, ficará ela imunda? E os sacerdotes disseram: sim, ficará imunda. Então respondeu Ageu: assim é este o meu povo, assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem, imundo é. Está entendendo? É o exemplo que eu dei agora há pouco. Nós lendo esse texto aqui, nós percebemos que é muito mais fácil transmitir padrões ruins do que bons exemplos. Olha só, acompanha comigo o texto novo. Se ao tocar em algo morto, nos tornamos sujos. E se ao tocar em coisas santas, nada nos acontece. Irmãos, é fato que coisas que fazem mal, coisas nocivas, são mais transmissíveis do que as nobres. Está entendendo, irmãos? As coisas negativas parece que nos atraem. Parece que aquele irmão, parece que quando você lembra daquele momento que você está lá no carro com a sua família e um abre a boca e dá uma bocejada. Parece que o outro do lado começa também, o outro de trás também. Já não aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Eu às vezes estou trabalhando com um vendedor, irmãos, lá no Rio Grande do Sul. E aí um vai abrindo a boca, mas para, rapaz, está me dando sono. Parece que atrai o negócio, não é? Aleluia. O Senhor quer trazer nessa noite em nós, irmãos, as coisas nobres serem atraídas em nossas vidas. O Senhor quer trazer uma cura definitiva, uma cura horizontal, vertical da nossa vida, irmãos. Aleluia. Às vezes achamos que o ter contato, somente o contato com a verdade do reino, nos fará mais simples, mais santos. Está entendendo? Mas não é o contato que nos transforma, irmãos. Não é o contato que nos transforma. Aleluia. O que nos transforma é você ter a experiência, é você viver Jesus na tua vida.
Aleluia. O que te transforma é você experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na tua vida. O que te transforma é o teu quarto de porta fechada, é o teu choro, é as tuas lágrimas rolando. O que te controla, o que te conforta, o que te cura é isso, irmãos. O problema é que nós estamos levando a vida, vamos levando, o irmão está no fogo, eu também estou, vamos levando nos moveres. E a ignorância é multiplicada, o povo perece porque não vive o que fala. Não podemos pensar que vamos nos tornar mais santo, porque às vezes estamos no meio do mover, irmãos. A Aline ministrou outro domingo, já faz uns 3 domingos, ela falou sobre os moveres, eu até escrevi aqui umas frases que ela colocou, eu escrevi e foi conveniente para falar nessa noite. Nós não podemos ser uma igreja de moveres, irmãos, não. Nós não podemos ser uma igreja que precisa haver um mover, que precisa haver um fogo, é lógico que precisa, mas nós não podemos depender disso toda vez, todo momento. O que nós precisamos depender e viver é uma amizade, é uma vida em Jesus. Aleluia, é sermos íntimos do nosso Pai. É isso que nós precisamos depender. A Aline falou naquele domingo, não será nos moveres que descobriremos quem somos e nem para onde estamos indo. Os moveres sem o amor são somente barulhos. Não fiquemos parados nos dons. Foi isso que ela falou. Total obediência, profunda humildade. Então, irmãos, o conteúdo de mover não vai mudar nada de dentro para fora. Nada. Aquele momento ali pode ser uma bênção, você pode fluir, mas o que vai mudar a tua história é a tua intimidade com Deus. É o teu dia a dia, irmãos. Não adianta você vir aqui, ouvir a palavra, receber, participar do mover, mas ir embora e a bateria devagarzinho ir esfriando, até chegar no outro domingo para recarregar de novo. Você precisa todos os dias viver na presença do nosso Rei. Aleluia. Não são moveres que vão mudar a nossa história, mas o caráter de Jesus formado dentro de nós. É isso que vai mudar a nossa vida, irmãos. E quando Ageu proferiu essa palavra, irmãos, ele estava ali no ponto de ajudar Zorobabel a construir aquele templo. As suas palavras, irmãos, nem ele imaginava que iam ser tão profundas, tão de Deus, porque esse templo de tijolos que ele estava falando, talvez não seria aquele templo de tijolos, mas seria o templo, seria a morada do Espírito Santo. Talvez Ageu estava falando ali de mim e de você, a morada do Senhor, o templo do Senhor, aquilo que Deus olha e fala, eu tenho prazer nesse templo. Não são templos de mãos feitas pelos homens, irmãos, não, mas são templos em nós, são templos eu e você, amém, queridos? Então o nosso objetivo, o nosso alvo é nos tornarmos, sim, influenciadores para o reino. Podemos chegar ao posto de influenciadores, como eu já falei, como pais, como líderes, como na comunidade, na profissão, naquilo que Deus me deu. Já falei para você, nós somos todos nós influenciadores. A questão é que como nós vamos nos apresentar como influenciadores. O que nós estamos influenciando? Para onde nós estamos lançando a nossa proposta, a nossa visão de vida. Aleluia. O que tem regido a nossa vida, irmãos? Porque a forma do propósito em você ser influenciador é você alcançar vidas para o reino de Deus. E não será de outra forma se você não estiver separado. Não será de outra forma se você não for santo. Não será de outra forma se você não entender o sacrifício da cruz. Não será de outra forma se você não se conservar em santidade, irmãos. Por isso nessa noite a influência com santidade. Chega de influenciar sem a presença de Deus, irmãos. Nós precisamos entender que o nosso culto não é só domingo à noite, mas é todo momento, é dirigindo, é no trabalho, é na faculdade, é em todo instante. O nosso culto continua, daqui a pouco ele encerra uma parte, mas continua outra lá fora, indo para a nossa casa, lá na nossa casa, ele continua, ele não para, irmãos. E em todo o tempo nós somos influenciadores, queridos.
E o que nós estamos influenciando? A quem nós estamos influenciando? O que nós estamos influenciando, irmãos? Eu quero dizer para você nessa noite, se você tem se separado, tem se colocado diante do Senhor, tem buscado ao Senhor, eu tenho certeza que você já tem formado filhos espirituais, porque esse é o propósito. A única maneira de você transferir santidade, amém? A palavra do Senhor nos ensina que a transferência de santidade pode até ser no ato conjugal, a purificação através do sexo, mas há uma forma comum de transformar, dada pelo Senhor, que é através da influência. Aleluia. Quero dizer bem claro, a Aline até falou para mim, amorzinho, você colocou essa frase lá no grupo do WhatsApp, os solteiros e tal, vamos explicar direito, né? Lógico que você vai influenciar, você vai tornar o seu marido, a sua esposa santa, com o ato conjugal. Lógico, irmãos, você casado, amém, certinho, você pode sim, amém, você pode sim abençoar o seu marido, o seu cônjuge, sua esposa, mas eu quero dizer nessa noite que existe uma forma comum de transformar pessoas, através da presença de Deus, e influenciar vidas, irmãos. Aleluia. A influência é mudar pessoa através de exemplos. A geração que Deus espera não é aquela que tem uma palavra, mas que sobretudo tem uma vivência, tem um testemunho. Irmão, chega do blá blá blá, chega da conversa fiada, irmãos. Vamos uma vez para a prática, vamos de uma vez, vamos ver. Aleluia, o Senhor quer ouvir, quer ver o seu testemunho, o meu testemunho como cristão, como sacerdote. O Senhor quer ver em nós essa glória resplandecer. Aleluia, nós precisamos entender, irmãos, que não será mais em palavras, mas será em experiência, a qual vai se manifestar em palavras, testemunho de vida, testemunho de chegar no horário, testemunho lá na empresa de sair no horário certo, o testemunho de ser verdadeiro com a sua esposa, o testemunho de disciplinar bem seus filhos, o testemunho. Deus quer ver uma igreja em testemunho, sendo modelo dessa noiva que Ele espera a se aprontar para a sua volta. Aleluia. Qual é o lugar, irmãos? Qual é o lugar que nós estamos? Eu quero dizer para os irmãos, nós precisamos adentrar de uma vez o lugar de experimento, o lugar de testemunho. Nós precisamos viver de uma vez aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ouvimos da parte de Deus, aquilo que nós lemos nas Escrituras. Nós precisamos definitivamente viver isso, tornar isso vida na nossa vida, vida no dia a dia. Aleluia. Nós estamos no lugar de influência. Nós precisamos ser pessoas ativando santidade em outras pessoas. Amém, irmãos? Olhando para a palavra de Deus, se você olhar para a palavra de Deus, Davi, olha a influência que esse moço, nos dias de ontem, de hoje, de amanhã, ele tem sobre uma geração. Há quantos mil anos atrás esse homem ainda tem uma influência sobre o povo de Deus, sobre a mídia. Esse homem foi um homem famoso, porque era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. E se você estudar a palavra, irmãos, eu até estudei um pouquinho, mas uns 130 anos para frente, nós temos ali um exemplo. Abre a sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Reis, capítulo 16. Amém, irmãos? Pastor Mazarin já começou com esses textos aí. Meu Deus do céu, na hora que ele começou a ler isso aí, eu falei, meu Deus do céu, eu vou ler tudo isso também. Ele fez, 1 Reis 16:30, ele fez o que era mal diante dos olhos de Yahvé, o Senhor Deus de Israel.
e todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos que haviam reinado antes. Irmãos, nós estamos falando aqui de Acabe. Acabe acabou com tudo, né, irmãos? A palavra fala aqui, irmãos, as suas atitudes foram as piores de qualquer reinado. Acabe estava com medo, irmãos, do crescimento, né? Na verdade, Israel foi dividido ali entre reinado do norte, reinado do sul, reino do norte. Amém? E o reino do norte era governado por homens perversos, homens pecadores, homens fora do propósito de Deus. E o reino do sul eram homens que temiam o Senhor. Então esses homens do reino do norte, irmãos, esses homens perversos, eles não eram de boas influências. Acabe era um deles. A palavra fala que ele foi o pior. As suas atitudes condenavam, eram as piores atitudes que ele poderiam ter tomado. Foi um dos piores reis. Nós vemos Acabe, e ali, irmãos, havia os sidônios, um povo que estava na costa do Mediterrâneo. Eles estavam ocupando Tiro e Sidom, e esse povo estava crescendo, a Síria estava crescendo, e Acabe mais do que nunca pensou: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me resguardar. Então ele se aproximou dessas nações, e tomou em casamento a sua esposa, a Jezabel, lá daquele lugar. Ele selou ali um casamento com a filha daquele rei. Irmãos, Jezabel estava entrando em cena. Irmãos, o furacão estava instalado em Israel. Aquilo que era um rei ruim, ficou pior ainda. Ficou terrível. Por quê? Porque aquela mulher cresceu mergulhada na religião. Aquela mulher cresceu adorando Baal. Ela considerava Baal como o seu Deus, o Deus da terra. Jezabel então se casou com aquele homem, Acabe, e os dois então deixaram a coisa pior ainda. Era uma influência daquela geração. Era uma influência de Acabe, que passa a ser do influenciado Jezabel. A influência seria Acabe, o influenciado seria Jezabel. No entanto, a força de Jezabel era tão grande, os demônios que a governavam eram tão grandes, que ela passou a ser o domínio daquela história, o domínio daquele casamento. Ela passou a ser influência sobre Acabe. Acabe, irmãos, era um rei fraco. Ele passava a ser influenciado pela sua mulher. Jezabel era uma dominadora, obstinada, um marido fraco, não tinha problemas para conseguir resolver do seu jeito. Ainda Jezabel, cultuando o seu Deus, fazendo cultos para Baal, fazendo as suas estátuas, fazendo do seu jeito, ela ainda não sossegou. Ela quis acabar com os profetas do Senhor. Ela queria matar todo mundo, irmãos. Ela resolveu matar todos os profetas verdadeiros de Deus. Irmãos, aqui está muito claro que a autoridade de direito nessa história era Acabe. A autoridade manipulada era Jezabel, mas a autoridade de influência se chamava Elias. A qual autoridade Deus quer colocar você, irmãos? Talvez você não tenha o título, talvez não é a mulher do homem intitulado, mas você talvez lá no teu trabalho, aonde você está, você é uma autoridade de influência. Aleluia, nós precisamos entender isso, irmãos. Então, irmãos, quero colocar 3 pontos. Alguns profetas sobreviveram por abrir mão das suas convicções. Sabe o que aconteceu? Alguns ali viraram vaquinhas de presépio de Acabe. Alguns ali se renderam. Não vai dar certo, vou me render aqui mesmo que eu fico. Outros profetas, irmãos, 100 profetas foram escondidos numa cova, e eles foram sustentados secretamente por Obadias. Foi separado de 50 em 50, você sabe a história? Amém? Porque Jezabel estava exterminando os profetas. Por isso então Obadias separou 100 profetas
numa caverna, numa gruta. Amém? E ali Obadias proveu água e comida. E o terceiro ponto, nós vemos Elias como o único profeta que enfrentou, profeta que foi corajoso, que foi suficiente em se opor a toda a perversidade de Jezabel. Então nós entendemos ali que havia uma influência satânica, uma influência demoníaca, uma influência de outros seres, irmãos, o qual não era o Senhor, irmãos. Eram pessoas que estavam à frente de um reinado, queridos. No entanto, haviam 3 grupos de pessoas que tinham e criam no mesmo Deus. Mas eram pessoas que tomaram posições separadas. Umas defenderam, ficaram do lado de Acabe. Outras foram se esconder porque não aguentaram, ficaram com medo da morte. E outra enfrentou toda e qualquer religião, todo e qualquer sistema demoníaco. Eu quero te perguntar nessa noite, qual dessas 3 nós encaixaríamos? Talvez naquele profeta que já não aguenta mais, então eu me entrego. Ou talvez naquele profeta que é melhor se esconder, deixa a tempestade passar, deixa os problemas ir embora. Ou talvez naquele profeta que realmente tem a presença de Deus, que tem convicção de quem é em Deus, e que enfrenta a realidade, e que vai contra todo e qualquer principado. Aleluia. Deus quer levantar uma geração de Elias. Deus quer trazer profetas Elias nessa geração, irmãos, porque Elias denunciou, Elias se colocou a favor de Deus. Ele precisou se retirar dali, irmãos, porque a coisa estava pegando. E o primeiro lugar que Elias foi para Querite. E Querite vem da palavra Carate. Ela vem do significado do lugar de molde, do lugar de corte, do lugar de intensificar a comunhão. Aleluia. Por mais que Elias se levantou como um profeta autêntico, profeta de Deus, profeta que sabia quem era em Deus, ele precisou se posicionar e ir para Querite, lugar de ser moldado, lugar de ser cortado, lugar de intensificar a comunhão. Irmãos, e foi esse lugar que ele teve altos papos com Deus, altos diálogos com o Senhor. Foi lugar de preparação. Foi ali que ele foi confortado, foi ali que ele foi alimentado por corvos. Aleluia. Então eu quero dizer para você nessa noite, para mim, que Deus tem querites na nossa história espiritual, na nossa vida espiritual. Deus tem uma estação para você de querite, irmão. Quando o riacho se esgotar, quando as águas da provisão de Deus se esgotar, Deus vai te mandar para um novo lugar. Deus vai te levar para Sarepta, amém? Sareptas, que vem da palavra sarpat, que é o lugar de fundição. Fundir. Sabe o que é fundir? Fundir a influência de Elias com a presença de Deus, onde dá uma influência com santidade, irmãos, onde nos torna homens influentes na santidade do Senhor. Porque não adianta sermos influentes de uma geração, mas sem a presença de Deus. Nós precisamos fazer esse casamento da influência com a santidade, queridos. Aleluia, influentes com santidade. Irmãos, Elias sabendo que foi alimentado por corvos, lá em Sarepta, ele foi visitar aquela viúva, e ele foi ser aquele corvo para aquela mulher, porque ele já sabia do caminho do corvo. Aleluia, aleluia. No tempo de Elias não foi mandada nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Lucas 4:26. Irmão, sabe aonde Elias precisou voltar? Aonde Elias precisou se refugiar? Lá no ninho, lá no lugar onde saiu a Geza. Sabia disso? Elias precisou andar nesses lugares. Talvez Elias foi lá, irmãos, para sentir aquele ambiente. Talvez Elias foi levado lá no lugar, lá no território inimigo, para que o Senhor desse o escape, o Senhor trouxesse as saídas, o Senhor trouxesse as respostas, as direções exatas.
a revelação exata. Elias precisou santificar talvez aquele território, irmãos. Quando a gente chega nas fazendas aí, irmãos, talvez Elias foi marcar o território. Quando nós chegamos aí no nosso trabalho, nas fazendas de carro, os cachorrinhos chegam lá na roda e faz o xixizinho, diz que é para marcar o território. Talvez Elias foi nesses lugares onde saiu aquela mulher para marcar o território e para dizer que a terra, quem tem o governo dessa terra é o Senhor dos exércitos, não são deuses Baals, irmãos. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Aleluia. Sabe o que eu posso aprender aqui, irmãos? Que talvez é preciso voltar na terra do inimigo, que não é nem inimigo, que talvez nós consideramos como inimigo, mas talvez é preciso voltar neste lugar, talvez o lugar do fracasso ou da derrota, para que o Senhor nos levante neste lugar de novo. Talvez o lugar que eu estou hoje é muito tranquilo, é muito confortável. Deus não quer você neste lugar, Deus quer te fazer voltar lá no lugar do inimigo, onde você possa sair vitorioso, onde você possa sair com a influência santificada. Aleluia. Abre um pouquinho para frente ali, ó, 1 Reis 19, onde o pastor Mazarin leu. Diante dessas palavras, Deus lhe disse. Então, Elias estava num momento ali terrível, irmãos, porque ele se sentia sozinho, ele se sentia o único profeta, se sentia mal. E Elias ali fez um desabafo, e ali no versículo 19, 11 diz: diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar, e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali, e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros, e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Deus não estava no vento. E aconteceu um grande terremoto, contudo, Deus não estava no tremor das terras. E aconteceu um grande fogo, um grande tremor de fogo, contudo, Deus não estava no fogo. E aqui eu volto a dizer, não são os moveres que me fazem estar perto de Deus. Não são. Aleluia. Deus quer trazer uma igreja pura, simples, mas uma igreja em intimidade com o Pai, irmãos. Nós precisamos ser íntimos do nosso Pai, irmãos. E a palavra no versículo 12 fala: e aí veio um sussurro de brisa suave e tranquilo, e ali era Deus ministrando ao coração de Elias. Irmão, sabe o que estava acontecendo? Elias estava entendendo que havia uma influência dele da parte de Deus. Elias começou a entender: peraí, tem algo aqui dentro de mim que pode ser a diferença para essa nação. Há algo aqui dentro de mim que pode acontecer. E eu quero dizer para você nessa noite, às vezes nós vamos buscar no pastor, aleluia, alguém segura a criancinha. Às vezes nós vamos buscar no profeta, às vezes nós vamos buscar no pastor, ou vamos esperar de um presidente da república melhorar a economia, ou às vezes vamos buscar do nosso patrão. Não, irmãos. Deus espera que você busque em Deus, irmãos. Aleluia. Elias começou a entender o propósito, que aquilo que Deus tinha estava dentro dele. Os rios que Deus tinha para ele estavam dentro dele. E Deus quer te dizer nessa noite, meu querido, não fica olhando mais para a sua igreja, para a melhor igreja, para o seu pastor. Não fique mais. Olhe para Jesus, olhe para o reino, olhe para as coisas do Senhor. Aleluia. Irmãos, a palavra fala que Elias sentiu por dentro uma ardência da presença. Nós precisamos queimar aqui dentro pela presença de Deus. Irmão, sabe aquele momento do louvor, aquele momento da oração, aquele momento de intimidade com o Pai, que começa a queimar, que você quer sair andando, correndo, explodir de alegria, porque você não sabe o que está acontecendo. É isso que nós precisamos sentir, irmãos. É essa presença, é essa glória que vai modificar tudo aquilo que está aqui dentro. Aleluia. Elias começou a entender, irmãos, que ele seria o homem, o cara da vez, o profeta do momento, a influência santificada.
Aleluia, Deus quer nos despertar nesta geração em sermos uma influência santificada. Aleluia. O influente precisa queimar, precisa deixar o fogo de Deus queimar o medo da falta da convicção. O problema é que nós não somos convictos, irmãos. Nós damos passos meio que, será que vai dar? Será que é isso mesmo? Será que é isso que Deus tem para mim? E a palavra fala que Elias chamou Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu como profeta em seu lugar. E ali Elias ouviu que 7.000 não se dobraram ao Deus Balaim. Quando nós entendemos a influência que precisa ser gerada dentro de nós, nós começamos a abrir os olhos espirituais e começamos a enxergar tudo aquilo que Deus tem para fazer nós enxergarmos, irmãos. Não são com os olhos naturais dessa terra que vai de comer, né? As avós que falavam isso, essa terra há de comer. Não são com esses olhos, mas são com os olhos de Deus, os olhos sobrenaturais, irmãos. Aleluia. O influente que não tem a influência de Deus, ele usará a sua influência, ou influências externas. Que são influências externas, irmãos? Influência racional, influência mundana, influência da economia, se está tudo bem na economia, então está tudo bem comigo, ou até mesmo a influência satânica, influência de demônios. Para frente ali no capítulo 21, se você quiser abrir comigo, Jezabel, ou melhor, capítulo 21, versículo 1, ali conta a história de Nabote. Nabote não atende Acabe. Eu não vou entrar na história, irmãos, mas você já conhece. Acabe queria as vinhas, Acabe já estava formalizando um novo lugar, e ele viu as vinhas, o lugar de Nabote, ele desejou aquele lugar, e Nabote tinha aquilo como uma herança do Senhor, e Nabote não se colocou, não se dobrou a Acabe, e Acabe, um homem fraco, doente, um homem que não era sacerdote, um homem influenciado, já não era mais influência, mas era influenciado por Jezabel, contou: ai meu bem, não vou comer pão, estou triste. Aquele homem fez biquinho, aquele homem estava mal, aquele homem não estava entendendo, não estava aceitando o negativo de Nabote. E o que aconteceu, irmão? Jezabel mandou matar Nabote. O influenciado tem sua morte, como profetizou Elias. Aleluia. A influência satânica tem sua morte com o influente de Deus, como havia profetizado. Logo após então, Acabe, houve a guerra, e Acabe então foi devorado. Acabe foi morto em cima do seu carro de guerra. E a palavra fala que foi profetizado que os cães iam lamber o sangue daquele homem, e aquele homem então foi morto. 2 Reis 9:10, os cães devoraram Jezabel nos campos de Jezreel, não sobrara ninguém para enterrá-la. Palavras que o jovem abriu a porta e fugiu. Eu estou dando uma corridinha aqui, irmãos, porque eu quero chegar no final. E Jeú assim disse: quanto a Jezabel, assim fala o Senhor, os cães devorarão Jezabel junto aos muros de Jezreel. Aleluia. A influência negativa, a influência satânica, um dia ela vai terminar, irmãos. A influência da carne, ela vai se esgotar, ela vai acabar, irmãos. A influência que não provém de Deus, um dia ela vai se encerrar. E vai prevalecer aquilo que é do Espírito, vai prevalecer aquilo que é do Senhor, irmãos. Então eu quero dizer para você nessa noite, que quando chegar a ordem de Deus, tudo vai se encaixar. Naquele momento de Elias solitário, triste, talvez desanimado, talvez desesperado, desesperançado, Deus o trouxe, a brisa suave e tranquila. Deus trouxe influência a Elias. Elias foi influenciado pela presença de Deus, irmãos.
E quando é a presença de Deus, quando é o governo de Deus na nossa vida, tudo se encaixa, tudo acontece. Reparem vocês, ele ungiu Azael. Azael foi ungido como rei da Síria. Azael foi um dos caras que foi um instrumento para acabar com a casa de Acabe, irmãos. Ele ungiu Jeú. A primeira tarefa de Jeú foi matar a casa de Acabe, irmãos. Foi Jeú que ordenou a morte de Jezabel, irmãos. Foi Jeú que mandou derrubar Jezabel. E a palavra fala que sobrou só o crânio de Jezabel, porque os cachorros, os cães, haviam comido ela todinha. Olha a morte dessa mulher. E aí eu digo para você nesta noite, no entanto, Eliseu, o profeta no lugar de Elias. Eliseu continuaria o ministério profético da parte de Elias. Aleluia. E eu quero dizer para você que depois de Elias veio Eliseu, depois de Eliseu veio o pastor Alisson, veio Marina, veio o pastor Mazarim, veio você que está sentado aqui nesta noite como profeta do Senhor, irmão. Aleluia. E tem um versículo ali que diz que quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem fugir da espada de Jeú, Eliseu matará. Aleluia. Sabe o que o Senhor quer nos dizer nessa noite? Que quando nós tomarmos a influência de Deus na nossa vida, uma influência santa, o Senhor vai colocar a espada nas suas mãos, e aonde você estiver, aonde você for, a espada de Deus estará com você, irmãos. Aleluia. Os seus inimigos já não estarão mais na sua frente, mas você, com a espada de Deus, irá destruir todos os inimigos, irmãos. Aleluia. Eliseu foi o primeiro a encontrar Elias. Eliseu foi encontrado trabalhando, arando aquela terra. Ele cuidava daquela terra. Elias lançou aquela capa sobre Eliseu, irmãos. Aleluia. É importante nós entendermos quem nós somos no Senhor, irmãos. É importante nós entendermos, Senhor, irmãos, a influência que Deus quer trazer em nós, irmãos. E nós entendemos essa influência de Deus em nós, e nós, através dessa influência, gerarmos vidas para o reino de Deus, vidas para uma nova geração, vidas curadas, vidas sendo saradas, vidas sendo tocadas. Então eu entendo essa noite, que se você tem sido influenciado, você tem que esperar que você precisa ser influenciado por homens e mulheres de Deus. Você precisa ser influenciado para a presença de Jesus, irmão. Agora, se Deus tem te feito um influenciador, um homem de palpite, um homem que leva pessoas junto, que tem um povo junto, você precisa ser um influenciador santo, em santidade, um homem e uma mulher segundo o coração do Senhor, querido. Elias influenciou aquele homem. Aleluia. Elias influenciou aquela geração. Elias influenciou a nossa geração nos dias de hoje. Elias vai influenciar uma nova geração nos dias de amanhã. Sabe por quê? Porque era um homem cheio da presença de Deus, irmãos. Aleluia. Sabe quando você vai influenciar uma geração? Quando você for cheio da presença, quando você for cheio dessa glória de Deus, querido. Aleluia. Fecha os seus olhos nessa noite. Fecha os seus olhos nessa noite. O Senhor quer nos tocar. O Senhor nessa noite quer trazer uma identidade. O Senhor quer trazer nessa noite uma influência de santidade. Talvez você tenha usado a sua influência somente para a tua profissão, para o teu ego. Talvez você tenha usado essa influência que Deus tem te dado somente para a sua família. Mas eu quero nesta noite, como igreja do Senhor, dizer para você: você pode ir mais longe. Você pode ser uma influência para o reino de Deus. Você pode ser uma influência para uma nova geração. Você pode ser uma influência para aqueles irmãos que estão na rua, jogados, ou para aqueles que estão presos, ou para aqueles que estão no hospital, ou para aqueles que estão numa rua, perdidos, desamparados. O Senhor nesta noite, irmãos, nos diz assim: para de ser uma influência somente para você, e seja uma influência para o meu reino.
Para de ser uma influência somente para o seu bolso, mas seja uma influência financeira para o meu reino. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia! Uma das características de Jezabel, irmãos, Acabe, um homem morto, um homem que não tinha autonomia nenhuma. Jezabel, uma mulher forte, uma mulher dominadora, uma mulher que, acima de qualquer coisa, estava Baal, brigava pelo seu Deus, brigava pelos seus afazeres, brigava pela sua força, por aquilo que ela cria. Aleluia! Eu quero dizer para você, se você crê naquilo que Deus, naquilo que o Senhor te colocou, te fez, te formou, eu quero dizer para você nessa noite, para que você comece a tomar uma nova postura, para que você comece a tomar uma nova influência, para que você tenha novos passos, para que você tenha um novo tempo de história, de vida. Aleluia! O Senhor quer nessa noite trazer em nós a influência para a santidade. Você não será mais o mesmo, você não falará mais na naturalidade, você não fará mais no racional, não. Você vai buscar um novo tempo de santidade, você vai buscar aquilo que Deus tem para falar através de você, e você vai começar a influenciar uma geração, você vai começar a influenciar pessoas que estão talvez perdidas, mortas. A tua palavra, na influência de santidade, vai levantar aquele que está caído, irmão. É preciso entendermos o plano que o Senhor tem para cada um de nós, igreja. Aleluia! Aleluia! Fique em pé comigo nesta noite. Aleluia! Aleluia! Elias foi um homem que pelejou, um homem que enfrentou. Aleluia! Elias precisou passar por aqueles lugares, Querite. Elias precisou ser amoldado pela presença de Deus. Elias precisou ali ser alimentado por corvos. Elias precisou tomar aquela água daquele riacho, irmãos, porque havia fome naquele tempo. Havia uma necessidade de comida, mas o Senhor o guardou, o Senhor o alimentou, o Senhor deu de comer. O Senhor quer te separar para um novo tempo. O Senhor quer te separar para uma nova história, para um novo ciclo. A partir do momento que você quiser se tornar uma pessoa de influência em santidade, eu preciso querer e crer neste lugar que Deus tem proposto a me dar. Eu preciso fazer história, eu preciso entender que da minha vida poderão chegar tantos e outros, tantas pessoas atrás de mim, mas chegarão no propósito certo, porque eu serei uma pessoa de influência em santidade. Aleluia! Oh, xerecalarabachaias, aleluia!